Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão da CBMERG 2024. É a questão número 87. A questão diz assim: para um salvamento, um caminhão do Corpo de Bombeiros parte do repouso, mantendo a aceleração constante por um intervalo de tempo t. A velocidade então atingida é mantida. A velocidade é mantida por um intervalo de tempo 4t. Em seguida, o caminhão desacelera constantemente por um intervalo, então depois ele vai desacelerar por um intervalo de tempo t até atingir o repouso. O gráfico que melhor representa o deslocamento do caminhão em função do tempo é... Bom, pessoal, olha só. A gente está falando de um gráfico espaço por tempo, deslocamento ST. Tem um gráfico ST, tá? Então, se a gente está falando de um gráfico ST, a gente está falando, né? A gente está analisando aqui três espaços, né? A gente está analisando quando ele parte do repouso com aceleração constante, ou seja, movimento uniformemente variado. Depois ele mantém a velocidade, ou seja, movimento uniforme. E depois ele desacelera, ou seja, movimento uniformemente variado de novo, tá? Então, a gente tem que analisar as funções do movimento uniformemente variado e, no caso aí, de um dos trechos, do movimento uniforme. Então, olha só o trecho 1. O trecho 1, ele fala que ele está acelerado, ele partiu do repouso e ele está com uma aceleração positiva maior do que zero, tá? Uma aceleração positiva. Então, aqui no primeiro trecho, ele está fazendo um movimento uniformemente variado. Tá? Se ele está fazendo um movimento uniformemente variado, eu tenho que analisar a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, que é uma função do segundo grau, tá? Olha só, o t está elevado ao quadrado, é o que os alunos chamam de sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A função que representa o espaço-tempo dessa função aqui é uma parábola, tá? Pode ser uma semiparábola, não tem problema. Tá com concavidade para cima se A for positivo, a aceleração for positiva, e com concavidade para baixo se a aceleração for negativa, tá bom? Então, é isso que nós vamos analisar aqui. Já sabemos, então, que o primeiro trecho é um trecho de movimento uniformemente variado, tem que aparecer uma curva de parábola, seja metade ou seja inteira, tá? Então, vamos lá. 2. Aí ele fala que ele vai do tempo 0 até t, né? 0 a t, nesse intervalo de tempo, né? Nesse primeiro trecho. No segundo trecho, ele fala o seguinte: ele mantém, se ele mantém, a gente sabe que a velocidade é constante, ou seja, a mesma velocidade durante todo o tempo. A gente está falando de movimento uniforme. A equação dos espaços do movimento uniforme, pessoal, é o que o pessoal chama de sorvete. É uma função do primeiro grau, ou seja, é uma reta, tá bom? É uma reta, não tem nada elevado ao quadrado aqui para ser uma função do segundo grau, é uma reta. Tá? Então, a segundo trecho tem que aparecer uma reta, tá? Então, ele fala que de t até 4, a velocidade é mantida por 4 intervalos de tempo. Então, se ele partiu do t, tem que chegar até 5t, né? Porque t a 5t tem 4t, tá? Tem 4 espaços. E por último, que é o terceiro intervalo, ele fala que ele desacelera. Se ele desacelera, a aceleração é negativa, né? Aceleração menor que zero, aceleração negativa, ele está desacelerando. Movimento uniformemente variado. Tem que aparecer outra parábola no último trecho. Então, tem que ter 3 trechos esse gráfico, né? Sendo que o último tem que aparecer outra curva de parábola com concavidade para baixo, porque a aceleração é negativa. E ele fala que ele desacelera por um intervalo de tempo t. Então, se ele saiu de 5t, ele foi só mais um t, 6t. Então, vamos lá. Primeira opção, parábola, reta, parábola. Possibilidade, ok. Aqui, reta, já começa errado, né? Não dá. C, começou com reta. D, parábola, com cavidade para baixo, sendo que é acelerado no primeiro trecho. Letra E, reta. Já sabemos que é a letra A, né? Mas vamos analisar por quê. Então, aqui começa no 0. Então, de 0 até t, ele está acelerado. Deixa eu ver aqui. Acelerado.
ou seja, movimento uniformemente variado, aceleração positiva com concavidade para cima, aqui ó, metade da parábola com concavidade para cima até aqui, certinho. No intervalo de tempo de 0 a t, beleza. Segundo trecho tem que ser uma reta, porque o movimento é uniforme, a gente está falando dessa equação, a velocidade é constante, primeiro grau, uma reta, ok. Uma reta de t a 5t, ou seja, gastar 4t. Por último, aceleração menor que 0, ou seja, concavidade para baixo, meia parábola com concavidade para baixo. Certinho, porque é uma desaceleração e gastou de 5t a 6t, ok, fechou. Resposta letra A. Tá bom, pessoal? Análise assim de gráficos a gente tem que ir fazendo devagarzinho, analisando cada trecho, ver que as informações que a gente tem, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.